Olá! Que bom ter vocês aqui, a nossa audiência tão qualificada. Já nos segue no Instagram? Já marcou aqui no YouTube? Já ativou o sininho? Faça seus comentários também. Já nos segue no Spotify? Nós temos lá todos os episódios baixados. Também temos o nosso canal no TikTok com dicas preciosas para vocês que fazem parte do nosso mundo condominial. Hoje teremos novamente uma carioca aqui com a gente. Vocês vão se apaixonar por todo o conteúdo que ela vai trazer para nós. Nós traremos hoje, diretamente do Rio de Janeiro, a Rafaela Uzeda, que ela é advogada e síndica. Ela vai trazer um pouco para nós sobre os bastidores da sindicatura, sobre o que os condôminos não veem por trás de tudo que um síndico passa. Queria agradecer por estar aqui na bancada comigo também hoje, o Dr. Ramon, a doutora Jaqueline. Muito obrigada a vocês por estarem aqui na nossa bancada, trazendo para a nossa audiência todo o nosso conhecimento. Dr. Ramon, suas considerações. Olá a todos, sempre uma alegria a gente poder estar aqui compartilhando conhecimento e é sempre uma alegria poder receber os colegas do RJ, né? Eu tenho um carinho muito grande por aquele time de lá, dá vontade de estar sempre lá, né? Então, um pouco mais a gente se muda e daqui a pouco a gente faz uma extensão do podcast lá do RJ, né? Agradecer a Rafaela pelo dedicar o tempo de vir aqui. Se advogado condominial já não tem tempo e síndico, tu imagina quando os dois estão na mesma pessoa, que é o caso dela. Agradecer os nossos telespectadores, agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios e a Sinosvale Engenharia, e agradecer aqui a minhas colegas, a Jaque e a Márcia, por dividirmos este espaço aqui de aprendizado, de troca, o qual todos nós aqui, quando saímos um pouco melhor de quando chegamos. Doutora Jaque. Olá a todos, satisfação mais uma vez dividir a bancada com o Ramon, com a Marcinha e hoje com uma convidada muito especial, um presente da SEX, da comunidade de expert em condomínios, da qual nós 4 fizemos parte, a doutora Rafaela. Seja bem-vinda, Rafa, é uma grande alegria te receber do RJ direto ao Rio Grande do Sul. Olá, pessoal, eu agradeço o convite, o carinho e toda essa parceria, né, que a gente está ali diariamente, inclusive pela SEX, a gente sempre se comunica, essa parceria no mercado condominial, essa empatia, porque não é um segmento fácil. E agradecer o convite, queria estar aí presencialmente para abraçar vocês, né, a humanização que eu sempre falo na sindicatura, e eu levo tanto para as minhas relações profissionais. Mas obrigada aí pelo carinho e pela confiança. Vamos? Para iniciar o nosso bate-papo, conta para nós um pouquinho como é que tu foi parar nessa área, né? Antes da gente entrar propriamente dito nos desafios aí. Tu podia ter feito tanta coisa da vida, né? Mas aí tu inventou de ser advogada e também síndica. Conta para nós como é que foi esse caminho. Vou explicar um pouquinho para vocês. Logo ali na metade da faculdade de Direito, eu estava procurando, né, para onde eu vou seguir quando eu passar na prova da OAB. E aí eu fui chamada por uma administradora de condomínios aqui de Niterói, que eu sou de Niterói, né? E me chamaram para ser gerente de contas de administradora. Eu pensei assim, gente, o que é isso? Era um segmento que até então eu não conhecia, tá? Isso tem o quê? Uns 6, 7 anos. Pensei, vou encarar, vou ver o que é isso. Entrei, comecei a trabalhar na administradora, e aí eu era responsável por uma carteira de condomínios, né? Eram 30 condomínios. E aquele caos diário, né? Porque não é fácil. E assim, eu confesso para vocês que aquela adrenalina condominial me cativou. Eu falei, bom, é isso que eu quero. Quando eu passar na prova da ordem, eu quero virar advogada condominialista. E aí foi, gente. Eu fui seguindo. Aí, na época ainda que eu estava estudando para a prova da OAB, fiz a primeira fase, passei. Na época da segunda fase, uma administradora do Rio, capital,
me chamou. Bom, vem trabalhar com a gente. Só que vem trabalhar com a gente você gerenciando uma carteira de segmento clube. Segmento clube, nada mais, nada menos. São aqueles condomínios imensos, que tem área comum, tem piscina, tem quadra de futebol, tem área pet, área kids, área tudo. Eu pensei, será? Deixa eu encarar isso aí. E aí eu descobri que era mais caótico do que um segmento padrão. Falei, bom, é isso que eu quero para minha vida. Passei na prova da OAB, falei, é agora que eu vou virar advogada condominialista, larguei, né, a CLT, e aí já tem um ano aí que eu sigo nessa árdua missão de ser advogada e síndica também. Me apaixonei, gente, o caos me chamou. Redes sociais eu vejo, né? Olha, a Rafa às vezes posta foto lá, passando da meia-noite, saindo de uma assembleia. E também não é só isso, né? Porque muito embora os condôminos eles acham que não, mas a gente tem vida pessoal também, né? Aí tem os filhos, tem toda a rotina e a gente sabe o quanto que caótico é a coisa, né? E assim, eu tenho 2 filhos, tenho um de 14 e uma de 8 anos, eu sou dona de casa, então tem toda a vida pessoal que a gente tenta administrar em meio à vida condominial. Mas eu confesso para vocês que o horário que eu mais trabalho é o pós-horário comercial. Porque durante o horário comercial eu estou nessa rotina de visitar os condomínios, de estar lá presencialmente. O pós, que é muito maçante, porque aí é o momento de você organizar a rotina de fato do condomínio. Então, eu costumo dizer que não existe horário comercial para trabalhar em condomínio, tanto como síndica quanto como advogada. E a gente vai aprendendo, né? É um passo de formiguinha a dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas o que mais me chama a atenção, que eu confesso que eu gosto muito, que inclusive eu e a minha amiga Marisa, a gente se identifica, é a Assembleia Condominial, gente. Eu gosto de fazer, eu gosto. É. Então, Rafa, vamos começar a falar da sindicatura. Quais as situações mais comuns que acontecem dentro de um condomínio, dentro da sindicatura em si, que os condôminos não veem? Os bastidores da sindicatura. Até anotei uma frase aqui que ela traduz muito o que é ser síndico. E entra muito nessa questão do não ver, né? Ser síndico é lidar com tudo que ninguém quer ver e com todos os olhares quando algo dá errado. A gente sabe que existem diversos segmentos, diversos condomínios, né? Tanto padrão, quanto comercial, quanto condomínio clube. Eu costumo dizer que não existe receita de bolo, né, para fazer uma gestão condominial. E a gestão condominial, por incrível que pareça, o mais difícil são lidar com pessoas. Então, eu costumo dizer que o maior desafio da sindicatura é exatamente esse: lidar com pessoas. Porque o beabá a gente faz, que é administrar o condomínio, que é atuar numa emergência, que é seguir com aquele escopo de manutenção que a gente tem que fazer, as manutenções anuais, semestrais, enfim. Isso aí existe um beabá, um script que a gente vai seguindo ali direitinho e vai cumprindo as normas. Mas o lidar com pessoas está cada vez mais difícil. E o síndico ele nunca trabalha sozinho, né? O síndico ele precisa de um prestador de serviço para diversas atividades dentro de um condomínio. O síndico ele precisa de uma administradora ou de um contador, depende da particularidade do condomínio. E se a gente for parar para pensar, a todo momento a gente está lidando com o outro, tá? E em condomínio é política. Então a gente tem o lado da oposição e o lado que consegue entender as demandas do síndico. Então o maior desafio é lidar com pessoas. Pessoas, tá? Nós temos a parte emocional do síndico, que muitas pessoas não falam sobre isso. Como é que é essa parte emocional do síndico que tem que saber lidar com críticas às vezes muito pesadas, acusações infundadas
Expectativa de pessoas que querem que a vontade exclusiva deles seja feita. Como lidar com tudo isso e continuar com o emocional tranquilo? Marcinha, é até uma pergunta que faz a gente se autoavaliar, né? Eu costumo falar que, primeiro, para a gente conseguir ajudar o outro, a gente tem que se olhar. E eu falo para todo mundo, gente, a minha terapia está em dia sim, eu não abro mão, porque não é fácil, não é fácil. Não adianta eu querer oferecer para o outro empatia, carinho, cuidado, se eu não consigo ter comigo, né? E o ter comigo é exatamente ter o meu momento de terapia, meu momento de conexão. Então você imagina, a gente está lidando o tempo inteiro com pessoas. Eu sou síndica não só de um condomínio, eu tenho outros condomínios também, e tenho condomínios com termômetros altíssimos, altíssimos. E uma coisa que a gente aprende diariamente nesse segmento condominial, que não é sobre você, é sobre o outro. Então, eu sempre trabalhei com atendimento a cliente, tá? E isso me ajudou bastante, inclusive, a encarar o segmento condominial, que não é fácil. Então, essa empatia que você vai aprendendo no atendimento ao cliente, que é algo de empatia mesmo, não é aquela da boca para fora, não. Isso me fez ter um olhar para o outro, me colocar no lugar do outro. Eu prezo muito pela gestão humanizada. O que é gestão humanizada? É você ter o poder da escuta. E hoje em dia, esse poder da escuta, com a rotina que a gente tem, né? Que eu costumo dizer que é uma rotina frenética, principalmente eu estou nas duas pontas, né? Então, para mim, às vezes fica até um pouco difícil, porque nem sempre a gente tem que ser Caxias com algumas coisas, mas a gente também, tendo o olhar jurídico, a gente sabe da necessidade disso. Então, a gente vai aprendendo diariamente a lidar com o outro e aprendendo com o outro também. Eu tenho um condomínio com termômetro altíssimo aqui no Rio de Janeiro. Um condomínio, gente, que tem uma oposição absurda, absurda. Mas o que eu tento fazer o tempo inteiro? Trazer, escutar, escutar, escutar. Ao mesmo tempo que eu estou escutando, o outro está desabafando, eu tento mostrar para ele que um dos pilares principais é o respeito. Com respeito, a gente consegue ouvir e a gente consegue resolver. Porque o resto, a gente vai conseguindo apoio aí, mas não é fácil, Marcinha. Não é fácil. Tem que estar com a terapia em dia. Ah, não, a terapia tem que estar em dia sempre, né? Às vezes a gente demora para se dar conta disso. Eu sou um exemplo. Mas depois que a gente descobre, vai embora. Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é síndica, mas tu tem uma empresa, né? Tu tem uma sócia. Qual é o tamanho da equipe de vocês? Olha, hoje a gente está com uma equipe ampla. Hoje a gente tem 21 condomínios, tá? A gente tem os braços ali. Então, a gente tem eu e a Larissa, que a gente está de frente ali no atendimento ao cliente. A gente tem um braço operacional, tá? Que fica por trás, principalmente no acompanhamento de obra. Isso é muito importante. E é importante a gente delegar as funções, justamente para a gente concentrar nossas energias naquilo que a gente mais domina, né? Que é o administrativo financeiro e o atendimento ao cliente. E a gente também tem empresas parceiras, e a gente não tem vergonha de dizer isso. Por quê? Numa emergência condominial, fica impossível a gente pegar 3 propostas e decidir ali na hora como é que a gente vai resolver um problema. Então, assim, ter parceria no mercado condominial, ela é de suma importância. Então, hoje em dia, a gente se distribui dessa forma. Só que o atendimento ao cliente sou eu e a Larissa Azevedo. A gente fica de frente. E a gente faz questão de ter esse contato direto justamente para ter o controle das demandas, né? E não deixar perder nada. Eu te pergunto isso porque, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, quando uma empresa de sindicatura assume um condomínio, muitas vezes até pelo número de condomínios que aquela empresa atende, ok, é o teu CPF que está lá na frente, mas muitas vezes você bota um gestor para fazer aquele dia a dia do condomínio, né? E aqui tem muito do condomínio olhar e dizer assim, não, mas eu quero que seja você, não o seu gestor. Isso tem aí no Rio também, esse sentimento?
Tem esse sentimento. Principalmente, Ramon, quando a gente vai numa apresentação, tá? Numa GO, a gente se apresenta, sempre vão nós duas juntas, tá? A gente se apresenta, então a gente já marca ali para os condôminos que ou será a Larissa ou a Rafaela. Então não existe outra possibilidade. A gente já tentou uma vez colocar uma outra pessoa por trás para fazer o atendimento presencial, só que, gente, não deu certo. Não deu certo. As pessoas se apegam ao primeiro contato. Sabe aquela primeira impressão é a que fica? As pessoas têm muito disso. E depois disso a gente conseguiu entender que, é isso mesmo. Nós duas de frente e vamos embora. Você e a tua sócia, a tua equipe, lidam com situações delicadas como obras emergenciais, conflitos entre vizinhos, crises financeiras dentro do condomínio. Vocês se reúnem com o conselho, vocês fazem uma reunião, passam para ele todo o problema que está acontecendo. Como é que vocês lidam com isso? Quando a gente inicia qualquer tratativa de possibilidade de assumir um condomínio, o que a gente costuma fazer? Nós somos procuradas geralmente pela oposição da gestão atual. Isso, infelizmente, é o normal do mercado e a gente tem um profissionalismo. Às vezes, a oposição é de uma gestão que é um síndico que a gente conhece, que a gente tem um relacionamento de eventos e tudo mais. E isso faz parte, tá, do segmento condominial. Então, quando a oposição nos procura, a gente já marca uma live. A gente já tenta entender as dores do condomínio. E quando a gente vai para a GO e ganha essa eleição, a gente começa a seguir com uma gestão compartilhada. O que é isso? Todas as decisões a gente segue em conjunto com o conselho. Por mais que a gente não precise, porque geralmente tem um teto de gastos na convenção que permite o síndico ter um gasto mensal de tanto, não precisa de aprovação do conselho, enfim. A gente faz muita questão de manter essa gestão compartilhada. Então, a todo momento, a gente está fazendo comunicados, está se comunicando com o conselho, tá? A gente tem alguns condomínios que já faz parte do calendário do mandato do síndico, isso porque a gente seguiu com isso. Isso não está disposto em convenção nem nada, mas foi um combinado ali quando a gente assumiu, de ter uma reunião mensal com o conselho. A gente senta com o conselho, discute o balancete do mês que passou, do mês fechado, tá? A gente faz essa gestão compartilhada. E por que a gente faz isso? Eu costumo dizer que a prestação de contas do síndico, ela não ocorre simplesmente numa GO. A prestação de contas, ela é mensal. Então, assim, o condomínio ele recebe mensalmente a pasta de prestação de contas. E ali dentro daquela pasta, dentro daqueles gastos financeiros, você já vai traçando as prioridades para o próximo mês. Então, assim, mensalmente a gente se reúne com o conselho, tá? E a gente faz também muito encontros informais, que são o café com a síndica, né? Obviamente, a gente vai sentindo o termômetro ali, porque a gente faz um grupo no WhatsApp. A gente tem um conselho que faz parte daquele grupão de WhatsApp que todos os moradores falam o que querem durante o dia, que às vezes passam um final de semana inteiro falando no condomínio. E eles devolvem para a gente o termômetro ali daquele grupo. Marcamos café com o síndico. E nesse café com o síndico é algo bem formal mesmo. A gente vai sentindo ali o termômetro dos moradores, até mesmo para lá na frente a gente marcar uma assembleia condominial. Porque, assim, a gente já tem a experiência, porque a Larissa também já passou por administradores de condomínio, que nem eu. Então, assim, a gente tem a experiência de várias gestões ali. A gente já passou por ótimos síndicos, como também já passamos por síndicos que não tinham a comunicação. Então, assim, a comunicação dentro de um condomínio, ela é primordial. E às vezes você chega numa assembleia, solta aquela pauta para ser discutida na assembleia, que nem previamente você teve algo informal com os condôminos para ver se aquilo ali mesmo é necessário. Então, assim, a gente segue muito com a comunicação e com a gestão humanizada. A gente está sempre levando para o conselho, está sempre buscando trocar com os moradores. E, assim, eu confesso que isso faz uma diferença. Isso gera segurança e acolhimento para o próximo. E aí a gente consegue seguir um pouco mais tranquilas. Eu acredito que é necessário, sim, para os condomínios, porque
foi o que eu falei anteriormente, o condomínio ele não tem a receita de bolo, tá? Então, cada dia que passa é uma coisa nova que acontece dentro do condomínio. E a advocacia condominial, ela não é só judicial, ela atua de forma extrajudicial, ela ameniza muitas coisas ali. E a gente sabe que nem todos os condomínios eles conseguem arcar com uma assessoria mensal. E eu confesso que a minha experiência, o meu domínio, eu estar vivendo a advocacia também, eu estar do outro lado, ajuda bastante, tá? Eu costumo falar que os condomínios que eu sou síndica, eu não atuo como advogada, tá? E os condomínios que eu sou advogada, eu não atuo como síndica. Mas ter essa bagagem me faz ter um olhar diferenciado, inclusive na forma de conduzir uma conversa com um condômino, que eu já consigo traçar o perfil do condômino. Então, juridicamente, a gente sabe que às vezes a gente tem que ir pela esquerda ao invés de ir pela direita. Então, isso faz muita diferença. Além do mais, né, as questões das leis condominiais, enfim, respeitar a convenção, o regimento interno. Então, isso faz muita diferença. Eu falo que o síndico ele é multidisciplinar. Ele tem que saber de tudo um pouco, administração, financeiro, jurídico. Por mais que tenha, né, todo esse braço por trás ali auxiliando o síndico, é importante ele saber como ele seguir, né, até para não cometer uma falha, enfim, não ter nenhum erro lá na frente. Conta para nós um pouquinho assim, ó, o que acontece nos bastidores? Aquilo que os teus condôminos não enxergam lá na frente. Como é que se dá isso? Como é que é feita essa preparação de vocês? A gente monta a agenda da semana, né? Costumo falar que a gente faz aquela agenda bonitinha, condomínio tal dia, tem que fazer isso, isso, aquilo. Mas, assim, dificilmente a gente consegue cumprir a agenda da semana. É aquilo, gente, o telefone ele não para em nenhum momento e a gente se comunica o dia inteiro, inteiro. Para ser síndico, você tem que estar disposto a não descansar. Você tem que estar disposto a lidar com as pessoas o tempo inteiro. Então, assim, a maioria dos nossos condomínios são no Rio de Janeiro, né? E o escritório é em Niterói, a gente mora em Niterói, mas a gente tem 2 ou 3 condomínios em Niterói, o resto é tudo no Rio de Janeiro. E é correria, é correria. A gente está na Zona Norte, depois vai para a Zona Oeste. Então, assim, a gente tem que ter muito equilíbrio emocional e tem que ter muita comunicação com o outro. Então, essa é a nossa forma de condução, porque não tem como a gente montar uma receita de bolo e entregar. Ó, é assim, essa é a gestão de excelência. A gestão de excelência é a comunicação, é o retorno, sabe? É o poder da escuta. Então, não tem como a gente tentar montar uma receita de bolo com condomínio que a gente nunca vai conseguir. E a gente tem prédios muito antigos também. E eu sempre ressalto que a convenção ela não pode sobrepor a lei. E quando a gente assume uma gestão, e eu também quando assumo um jurídico de condomínio, eu vejo muito, né, eles seguirem o beabá daquela convenção de 1950. E isso é muito sério, porque é um documento que está totalmente ultrapassado. Então, é importante, o síndico hoje, ele está acompanhando as atualizações, tá? Acompanhando as decisões também, porque a gente tem questões muito sensíveis, tanto no formato criminal, no formato civil. Vou dar um exemplo prático para vocês. Foi ano passado, eu entrei num condomínio que o ex-síndico cismou que não podia, que tinha que criar uma regra para pet no condomínio, que o pet ele não poderia circular na área comum. Então, assim, porque estava na convenção que o pet ele não poderia circular na área comum e só poderia andar no elevador de serviço, que hoje não é nem mais essa nomenclatura, né? E ele seguia aquilo ali. Então, assim, olha o cuidado e o risco que ele estava tendo ali. Quando eu assumi, eu falei, não, vamos lá, vamos analisar de uma forma. Nós que somos advogados, nós somos muito analíticos, né? A gente não pega, a gente lida com aquela interpretação, tanto do documento que chega na nossa mão,
quanto do que é passado para a gente o tempo inteiro. A gente está analisando, a gente está costurando o tempo inteiro. Então, assim, por isso a importância de uma assessoria jurídica, quando o síndico, obviamente, não tem esse domínio e essa vivência, que a gente não pode seguir exatamente uma convenção ultrapassada. A gente tem que estar sempre cruzando a lei, a convenção, o regimento interno, trazer para uma assembleia, respeitar o quórum, tá? Que isso é muito importante também. Então, o jurídico, a gente consegue observar que o jurídico está o tempo inteiro ali, o tempo inteiro, em todas as nossas ações, desde o PET até uma imagem de câmera solicitada pelo condômino. Então, assim, são coisas muito sensíveis que a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que estar se atualizando no mercado o tempo inteiro, justamente para a gente não cometer erros que lá na frente vão trazer prejuízos financeiros para o condomínio. Os prejuízos também do acesso dos condôminos, falou também sobre esse condômino que questionou sobre o PET andar na área comum ou em elevador de serviço, nessa nomenclatura antiga. Nós temos hoje em dia aquele mecanismo da internet que muitos condôminos usam como subterfúgio para incomodar os síndicos. O Google. Muitas vezes o condômino faz os questionamentos ao Google e toma aquilo como verdade. O teu conhecimento jurídico e a experiência na sindicatura te auxilia muito a derrubar essas questões desses condôminos que se acham os donos da verdade, os senhores Google, não é? De falar, condomínio é prática. A gente pode fazer todos os cursos do mundo, óbvio que eles vão agregar a gente, mas o condomínio ele é prática. E eu fiz um movimento, né, profissional que hoje eu entendo o valor disso. Eu comecei numa administradora de condomínios. Eu comecei naquele beabá, sabe? Vamos fazer receita de condomínio, pega a crítica de recibo, vê o que precisa mandar de cota extra, vai, volta com a despesa, pega a pasta de prestação de contas, aí vai e faz o relacional com o síndico, porque tem síndicos hoje que confundem muito a figura da administradora, né? Acham que a administradora tem que assumir a mesma responsabilidade que ele, como síndico, tem perante ao condomínio. Mas não é. A administradora ela é auxiliar do síndico. E em muitas administradoras, o gerente de contas, ele faz de tudo um pouco, né? E eu iniciei numa administradora que era um pouquinho menor, que realmente fazia de tudo um pouco. Então, essa prática, essa vivência, me deu um olhar totalmente diferenciado de meramente aquela sindicatura que você cumpre um script, né? Então, a vivência, ela muda tudo no segmento condominial, não tem jeito. Não, gente. Olha, eu confesso que eu moro no condomínio segmento clube, tá? Então, volta e meia, o morador me para, porque eles sabem que eu sou advogada e síndica. Poxa, vai ter eleição, você não quer se eleger, não? Aí eu, não, gente, não. Eu preciso, pelo menos, ter paz dentro da minha casa de meia-noite às 6 da manhã. É interessante isso, é mais ou menos como aquela coisa, né? Tu é a favor do Airbnb ou não? Não, eu sou a favor, mas não no condomínio que eu moro, tá? Rafa, qual é a parte mais difícil de ser síndico? Nossa, que pergunta difícil, Jaque. Foi Jaque que fez? Só pra ela responder isso, né? Só uns 2 exemplos. A parte mais difícil de ser síndico é manter o equilíbrio emocional, Jaque. Manter o equilíbrio emocional, porque, assim, tem dias que acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo. E você quer atender essas 1000 coisas ao mesmo tempo, e do outro lado tem um condômino que está te pressionando dentro da razão dele, né? Porque a razão é algo muito subjetivo, e então a gente costuma entender as dores das pessoas, mas eu confesso que é isso, é manter esse emocional intacto, tá? Intacto ali, perante ao condomínio. Porque por trás das câmeras, a gente não sabe o que acontece de fato. Então, assim,
Tem momentos que a gente quer sentar e ficar olhando para o nada, sabe aquele deserto mental? Para ver se a gente consegue se centrar. É a caixa do nada, Ramon. É isso. É a caixa do nada. Eu posso dizer que isso é o mais difícil, Jaque. E aí a gente faz, né, uma analogia aí com a gestão de pessoas, lidar com pessoas o tempo inteiro. Não é fácil. Tu já foi vítima de violência dentro da sindicatura? Então, eu estou passando por uma situação que eu estou num condomínio até aqui em Niterói, que um síndico ele foi destituído, mas ele foi destituído porque ele tinha uma gestão extremamente autoritária, ele decidia as coisas, ele comprava, ele seguia com a compra das coisas, sem levar para uma assembleia condominial, e eu tento olhar o outro lado da moeda. Né? Eu falo que quando uma gestão ela segue assim, eu busco acreditar que é porque a pessoa não teve uma assessoria jurídica correta. E hoje o jurídico do condomínio vem me alertando, porque tem um jurídico que foi contratado pela oposição, tá? Que, assim, só a unidade dessa pessoa que não é oposição dele mesmo. E hoje o jurídico me alertou que eu tô sofrendo perseguição. E, de fato, eu tô. E não é fácil, gente, não é fácil, porque, assim, é aquele condômino que não tem limite nas palavras, que te liga, sabe? Que consegue ferir a sua perturbação ali, né? Consegue chegar na perturbação do sossego, enfim. E lidar com isso não é fácil, não é fácil. Eu aprendi muito no segmento condominial a não pessoalizar as coisas, né? Então, o que acontece ali ficou ali e eu vou seguindo, e eu vou seguindo, e eu vou seguindo. Então, assim, a gente está sempre sofrendo, né, alguma coisa, principalmente nesses condomínios grandes. Às vezes a gente está presencialmente no condomínio, chega um condômino na administração interna gritando com você, e obviamente você não pode chegar e reagir também com gritaria, aí que vem a questão da inteligência emocional. E eu costumo dizer que ser síndica, né, na figura feminina ali, também tem sido muito desafiador, porque a gente tem um segmento muito por homens, né? E isso é muito bom, porque as pessoas elas acabam seguindo de uma outra forma ali quando é um síndico homem. E ser síndica nesse segmento que ainda tem o domínio dos homens também é muito difícil, muito difícil. E eu, nesse condomínio recente, né, que o jurídico falou para mim, ó, tá sofrendo uma perseguição aí. Aí eu falo, gente, vamos com calma, às vezes porque ele foi destituído agora há pouco e tudo mais. Me vem que no primeiro dia, né, do meu mandato, logo após a eleição de síndico, onde ele foi destituído, eu fui tratada de uma forma muito tranquila. E aí o jurídico até brincou comigo e falou assim: mas, Rafa, quem olha para você acha que você é muito tranquila. Mas quando bota o embate na sua frente, vê que você vai e encara. E ser síndico é isso, é encarar. Então, quando viu que eu estava encarando as situações ali e seguindo da forma legal, começaram as outras coisas. Mas é aquilo. Por isso a importância da gente ter uma assessoria jurídica, de ter um braço de administradora, porque todo mundo trabalha em conjunto e você não se sente tão só diante dessas situações. Uma parte boa. Qual a parte mais gratificante de ser síndica? Gente, a parte mais gratificante é você pegar um condomínio que, assim, não estava andando, não tinha resultado, era um condomínio que estava tanto financeiro quanto estrutural, não estava bom, e aí você começa a fazer acontecer, vem o resultado, sabe? Eu não preciso nem que falem para mim que está lindo, que o financeiro melhorou muito, mas você vê que você está fazendo a diferença ali naquele condomínio, olha, isso é muito gratificante. Hoje de manhã, eu fui num condomínio nosso que a gente tem em Caraí, aqui em Niterói. E assim, a gente pegou esse condomínio, sabe aquele condomínio maltratado? Que não vê uma pintura, que não vê um negocinho bonitinho ali que dá para fazer dentro do orçamento. E aí a gente começou com esse passo de formiguinha.
E hoje eles estavam pintando a portaria, porque eu falei, olha aqui, tá chegando o Natal, quero deixar minha portaria bonita. Vamos ver aqui se dá para fazer dentro do teto, que não sei o quê. A gente conseguiu lá, junto com o conselho, trocando. Aí eu falei, vou dar um pulinho hoje de surpresa, que às vezes eu faço isso, tá, gente? Gestão é isso, é você aparecer de surpresa. Vou dar um pulinho na surpresa ali no condomínio para ver se tá andando a pintura, o letreiro, né, o tapete. Gente, cheguei lá, tava tão bonitinho, que eu saí do condomínio, o meu porteiro me mandou uma mensagem assim: chefinha, mas o negócio tá ficando bonito mesmo, hein? Essa é a parte boa da sindicatura, é você fazer a diferença. É você ver que as coisas estão andando, que as coisas estão funcionando, sabe? Isso dá um prazer enorme e uma motivação de continuar. Que maravilha. Não, tem que ter o lado bom também, né? Não é possível que seja só. Eu costumo brincar, Rafa, e eu sempre nas palestras, nas aulas aí, eu sempre falo, né? A gente está sempre publicando livro, dia 27 agora vamos estar em Niterói aí, 27, 28, no Aprimora, lançando mais um livro aí. E eu sempre digo, né? Ainda vou escrever um livro sobre os direitos do síndico. Ainda vou achar quais são os direitos que ele tem e vai rolar um livro, né? Eu acho que eu vou ter que chamar os síndicos para ajudar a escrever, porque é muita responsabilidade. Mas O dever. Ninguém consegue olhar. Nós síndicos tentamos olhar de forma humanizada o tempo inteiro, mas dificilmente olham de forma humanizada também para gente. Mas faz parte. Uma conversa boa, o tempo passa rápido, né? Eu quero fazer o encaminhamento para o final aqui, agradecer a Rafaela, passar a palavra para ela fazer as considerações finais e junto ela responder uma pergunta. Rafa, na verdade não é uma pergunta, qual é a dica que tu deixa para quem está começando agora na sindicatura? Também aquela dica para quem está no meio do caminho? O que tu deixa como um conselho aí para quem trilha o mesmo caminho que tu, que é a área da sindicatura? Bom, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, de estar aqui com vocês, de passar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho das dores do mercado condominial, porque faz parte do nosso crescimento. E a mensagem que eu deixo para todo síndico é resiliência, tá? A sindicatura ela não é fácil, mas ela é prazerosa. É o prazer de você fazer a diferença naquele âmbito condominial, naquela sociedade condominial, porque o síndico ele está ali a todo momento servindo, né? E o servir te rende frutos. Você está ali ajudando, você está ali fazendo a diferença. Em momentos difíceis, eles fazem parte, né, do processo, fazem parte do crescimento, e a resiliência ela é importante. E além da resiliência, buscar parceiros no mercado condominial. A gente não pode seguir sozinhos, né? Sozinhos a gente não consegue avançar. Então a gente está sempre precisando dar a mão, sim, e isso é importante. É importante a gente ter essa conscientização de que nós precisamos de pessoas o tempo inteiro. Então a sindicatura ela não precisa ser uma sindicatura sozinha. Você pode se encaminhar com pessoas, até mesmo para te dar motivação para seguir. Essa é a mensagem que eu dou. Tenham resiliência e busquem as parcerias do mercado condominial, que elas são necessárias. Maravilha. Quero agradecer aos nossos espectadores, mais uma vez os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios e Sinosvale Engenharia, e passar aqui a palavra para Jaqueline e depois para a Márcia para as suas considerações finais. Quero te agradecer, Rafa, pela disponibilidade, né? Tantas tarefas que tu desempenha no teu dia a dia, tu tirou uns minutinhos para vir conversar com nós e com nossos telespectadores sobre um tema muito importante, né? A gestão condominial, os bastidores, eles vão muito além do que reuniões e boletos. Eles exigem técnica, eles exigem empatia, decisões complexas e muita dedicação. E a gente percebeu que você é essa síndica dedicada e conhecedora de direitos e deveres. Muito obrigada, Rafa. E já deixamos o convite para outros bate-papos. É sempre muito bom estar na sua companhia.
Muito obrigada. Agradeço e é sempre muito bom estar com vocês. O meu Instagram é o @Rafaela, com PH e 2 Ls, uzeda.adv. Sempre atualizando ali, junto com a minha advocacia, com o meu escritório, sempre trazendo novidades aí de alterações, enfim. E um pouquinho do nosso dia a dia na gestão da sindicatura também. @Dharmacondo, DH, @Dharmacondo, isso mesmo. Então, pessoal, vocês viram que por trás do síndico existe um emocional que todos nós devemos respeitar, porque os bastidores da sindicatura não são nada fáceis e exigem uma atenção muito grande dos síndicos e da equipe jurídica deles. Queria agradecer, Rafa, Jaque, Ramon, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês no episódio de hoje e queria agradecer a vocês, a nossa audiência, nossos espectadores. Sigam as nossas redes sociais, ativa o sininho aqui no YouTube, põe no Spotify para você acompanhar durante seus exercícios, durante uma viagem e também nos siga no TikTok. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.